Fala, amigos! Tenham todos um excelente dia. Está no ar o nosso Café com Leão desta terça-feira. Para quem não me conhece, eu me chamo Marcos Guedes. Nosso programa tem um oferecimento do nosso patrocinador master, Uniagro, 20 anos de campo, na fazenda, no estádio, agro em todos os campos. Tem uma galera que não é inscrito, hein? Tô ligado em vocês, viu, gente? Não paga nada, hein? Vamos ajudar aqui o canal. Basta você clicar aí no botão inscrever-se, viu? Para colaborar com o nosso crescimento. Não esquece de deixar o seu like, que é o famoso joinha. Esse vídeo precisa ter 4.000 joinhas, tá? Então comenta também, deixe sua opinião sobre tudo que vamos comentar aqui nesse vídeo para você. E vamos falar de quê? Bom, vocês sabem que na coletiva lá do Barradão, de pós-jogo, cada setorista pode fazer uma pergunta. E eu fiz minha pergunta ao Carpini, eu quero te explicar também o porquê que eu fiz essa pergunta. Mas quando acabou a coletiva, estava encerrada, eu fui fazer uma cobrança ao Carpini em off. E eu quero lhe dizer o que foi que eu cobrei e eu quero lhe dizer o que foi que ele me passou. Tá certo? Então fica ligado. E também apurei, gente, o valor da folha de pagamento do Vitória, viu? Com as novas contratações, a folha tá cá em cima, viu, gente? A folha tá cá em cima. A janela fecha daqui 3 dias e praticamente, né, estão encerradas as contratações. Tinha mais um jogador que o Vitória estava tentando. Vamos aguardar se vai dar certo ou não, se vai ter tempo para realizar essa contratação. Mas caso contrário, o Vitória só vai poder contratar em julho. Mas vou te falar, viu? Tem que sair muita gente aí, viu? Tem muita gente para sair, para baixar essa folha, para ter margem para mais contratações na próxima janela. Mas de antemão, praticamente, inclusive o próprio Carpini já falou isso, o time do Vitória, o elenco do Vitória é esse. Não tem jeito. É com esse que vamos, tá? É com esse que vamos. Sinto muito lhe dizer. Sinto muito lhe dar essa triste notícia, mas é uma verdade. Vamos falar também da situação do Mateuzinho, tá? Mateuzinho vem jogando lesionado. Lesionado. Viu? Outra questão que eu quero falar para vocês é a situação do Defensa e Justiça, próximo adversário do Vitória. E tem uma situação que está acontecendo no Barradão. Na verdade, duas situações. Uma eu trouxe ontem. Tem mais duas para falar. Então fica ligado que vai começar o nosso noticiário completo do Vitória, ok? Olha, amigos, o Carpini disse que o Gabriel Vasconcelos está lesionado, viu? E está sem previsão de volta. Goleiro Gabriel Vasconcelos lesionado, ok? A primeira situação que eu quero falar, eu falei ontem sobre as barreiras, né? Se você não assistiu, vai lá assistir, porque o torcedor vem enfrentando várias barreiras ali fora do Barradão. Tem sido um transtorno gigantesco para o jogador, para o torcedor, principalmente os que chegam cedo no estádio. Agora eu quero falar de outra situação. Quando termina o jogo, passa 20 minutos. Meu amigo, sabe aquela equipe que é contratada para trabalhar no Barradão, que eles ficam de colete verde, laranja, juntamente com a PM, a Choque e os policiais, eles ficam obrigando o torcedor a sair do estádio, velho. Acredite se quiser. Geralmente eu fico ali na arquibancada esperando realmente a galera sair para mim gravar o meu pós-jogo, né? Para mim ficar ali mais à vontade, mais concentrado. E a galera fica pedindo pra gente, evacuar, sair fora. Pô, gente, eu acho que 20 minutos é um tempo muito pequeno. Às vezes a galera quer ficar ali, batendo papo, conversando um pouco. Né? Lá fora não tem segurança nenhuma para isso. Zero. Eu não tenho coragem de ficar ali fora batendo papo depois do jogo. Não tem. Eu sei que todo mundo trabalha, quer ir embora para casa, quer chegar em casa, mas que dê pelo menos uma tolerância de 40 minutos. Acho que seria pelo menos o tempo mais ideal, assim, digamos, né? Para a galera evacuar o estádio 1 hora depois do jogo. Acho que estaria dentro de um limite considerável, né? Então fica essa observação aí.
Outra questão também, o Vitória até emitiu uma nota sobre... Não foi agressão, porque eu estava lá e não foi agressão. Mas uma tentativa, um alvoroçozinho ali que rolou contra os setoristas do Flamengo, né, que estavam ali na tribuna de imprensa do Barradão, que é praticamente colado ali com as cadeiras, né? E aí o torcedor às vezes se excede um pouquinho, o clima tá quente, acabou pegando no pé ali da galera do Flamengo. Mas eu quero dizer, gente, que isso é absolutamente natural, tá? Quando eles estão ali fazendo o trabalho do YouTube, as narrações, as transmissões, quando sai um gol do Flamengo, eles vão comemorar, eles vão gritar, eles vão, sabe, extravasar. Isso é absolutamente natural. Desrespeito é o que um cidadão, né, do Bahia fez. E esse sim é desrespeitoso. Esse sim. Porque ele chega lá no Barradão, desce, fica instigando o jogador do Bahia para fazer aquilo tudo que foi feito, fica xingando o Barradão de barra lixo, disso, daquilo outro. Não tem um pingo de reverência e de respeito. Um pingo. O Duba, vou falar o nome dele não. Vou falar não, até por questão de... enfim, a galera sabe quem é. Não vou falar. Mas ele é desrespeitoso. Agora, a galera do Flamengo eu não vi desrespeitar, né? Eles estavam comemorando o gol do Flamengo, a torcida se inflamou um pouquinho ali contra eles, mas não pode, gente. Eles estão a trabalho, é o trabalho deles. Imagina quando a galera nossa que faz YouTube for para lá e também comemorar, gritar, a galera do Flamengo querer brigar, querer tirar satisfação. Acho que aí entra também a questão do livre-arbítrio, né? A pessoa está a trabalho e é o trabalho dela, porque ela fala para um público do Flamengo. Imagina, ela vai narrar um gol toda tímidazinha, né? Não tem como. Não tem como. Então, a galera tem que ter um pouco mais de tranquilidade com esta situação. Infelizmente, o Barradão é um estádio muito antigo. A tribuna de imprensa talvez tinha que ser do outro lado, para não ficar junto com os torcedores, mas, infelizmente, ainda não é. E nós temos que ter, pelo menos, uma convivência social tranquila ali com os torcedores trabalhadores, né, que torcem para outras equipes, tá bom? Vamos lá, amigos, falar para você da Quick Stop, porque funilaria e pintura, conserto de estética automotiva, meu amigo, chaparia, pintura, tudo é lá na Quick Stop. Tem mais, viu? Eles também fazem transformação em picapes, atualizam para o modelo 2025. Passa lá, procura o Marcelo Nunes para fazer o seu orçamento. Bom, nós chegamos aqui, gente, a 56 mil inscritos, viu? Uma marca importante para mim, para o Resenha do Leão. E eu espero ainda esse mês de abril chegar a 60 mil, viu? Então eu vou contar com a sua ajuda e com a sua colaboração e quero agradecer também a você por toda a confiança aqui no nosso trabalho, ok? Bora para a minha pergunta aí para o Carpini? Coloca na tela aí. Carpini, boa noite. Marcos Guedes, do Resenha do Leão. Sobre o jogo de hoje, acredito que teve realmente muita entrega dos jogadores, né, dos atletas, eles se doaram bastante. Mas eu queria que você falasse, porque o mercado da bola fecha agora, dia 10, dia 11 de abril. E muito se falou em quarto zagueiro, em lateral esquerdo, em centroavante, que chegou agora o Kaiser. Eu queria saber se você se sente amparado pela diretoria, com o que você solicitou, com o que você pediu, você foi atendido nos seus pedidos. Queria que você falasse um pouco sobre essa questão do mercado da bola também. Bacana. Não, me sinto muito amparado. Aqui a gente tem um discurso interno, Guedes, muito coeso, né? A gente tem os objetivos bem traçados internamente. Claro que dentro disso existe o contexto, emoção de algumas pessoas que são torcedoras, e a gente entende, mas presidente, diretor executivo, diretoria de futebol, comissão técnica e eu enquanto comandante nesse momento, nós tentamos tomar as melhores decisões sempre em prol do Vitória e sempre de muita unidade. Aqui não tem uma decisão única e exclusiva. Os erros foram nossos, os erros serão nossos, os acertos da mesma maneira. Então eu me sinto amparado. Claro que nem tudo que nós planejávamos nós conseguimos, nem todas as peças que nós tentamos, vocês sabem bem que nós não conseguimos, mas não foi por falta de empenho das pessoas que têm a função, que são delegadas para fazer isso. Então,
Não faltou empenho da diretoria, do Maneca, do presidente, nós enquanto comissão, departamento de análise, para tentar trazer o que fosse melhor para o Vitória, né? Então a gente entende ainda que talvez se tivesse alguma outra oportunidade no mercado seria interessante. Nós vimos o que foi a novela, né, do 9, quanta dificuldade, né, que o mercado nos oferece, um mercado tão inflacionado, o futebol está bem caro e a gente, não sendo uma dessas SAFs que tem um poder grande de aquisições, nós temos que ser criativos e às vezes a gente erra. Se às vezes você fazendo grandes investimentos como em outros clubes, você vê jogadores às vezes não performando, e aqui é inevitável que isso não aconteça, né? Então, é claro que existem algumas situações que a gente poderia talvez ter feito diferente, mas isso foi sempre feito em consenso, né? Todos participando das decisões, e a gente até o final da janela a gente segue atento a algumas possibilidades, situações que possam vir acrescentar, subir o nível dentro daquilo que nós temos. Bom, eu fiz essa pergunta para o Carpini por quê? Na verdade, eu sabia que ele ia responder o que ele respondeu. Mas a minha intenção com essa pergunta foi tentar tirar alguma coisa nova do Carpini. Ou, pelo menos, se estava acontecendo algum tipo de chateação dele com relação à diretoria por não ter, talvez, entregado alguma contratação que ele tivesse pedido. Mas, pelo que você viu na resposta, os discursos estão bem alinhados, tá? E, pelo discurso, parece que estão fechados. Fechados. E quando acabou a coletiva, eu fui lá para fazer uma cobrança ao Carpini. É claro, gente, que a gente que trabalha no meio, eu não posso chegar lá assim: pô, Carpini, que merda de time é esse, rapaz? Peça pra sair, meu irmão. Às vezes o torcedor quer que a gente tenha esse tipo de postura, né? E uma das cobranças que o torcedor faz pra gente é... Porque, entenda, torcedor, nós setoristas, o nosso corte para fazer uma avaliação são os jogos do Vitória. É o mesmo que você está vendo. Por que isso? Porque a imprensa deixou de ter acesso aos treinamentos. Na semana passada, o Carpini falou que na minha casa, é um exemplo, tá? Na minha casa, quem sabe sou eu, não é ele. Mas que na casa dele, quem sabe é ele e não é a gente. Então, eu fui até ele e falei: Carpini, me perdoe falar, mas qual o motivo, o porquê que você não libera a imprensa pelo menos uma vez por mês para vir aqui acompanhar os treinamentos, a forma que você trabalha? Eu nunca vi um treino do Carpini. Por que você não libera para a gente vir aqui para ver como que os jogadores se tratam? Para a gente ver como que os jogadores te enxergam? Aí ele me falou assim: Marcos, falou Guedes, né? Ele falou: Guedes, isso não é ordem minha, não. Eu não tenho problema nenhum de vocês virem aqui acompanhar um treino. Eu falei: como assim não é você? Porque na época do Condé, não era sempre, mas em alguns momentos tinha o treino aberto para a imprensa. Isso não parte de mim, isso parte da diretoria. Isso não é comigo. Ele ainda falou assim: eu até prefiro, eu até quero que vocês venham olhar, para vocês entenderem a forma que eu trabalho, os treinamentos que eu faço, como que funcionam as coisas aqui dentro. Acho que é importante. Eu falei: então vou lhe fazer um pedido. Vá à diretoria, faça esse intermédio para que a imprensa volte a entrar nos treinos do Barradão. Para quando o torcedor chegar e perguntar: vem cá, Marcos, como é os treinos? Vem cá, Oswaldo fala com o Carpini. Eu vou lhe dizer: fala sim, porque eu estou lá vendo os treinos. Marcos, por que ele não colocou Claudinho?
Ó, gente, porque o Claudinho não treinou porque ele estava realmente com problemas físicos. É importante isso. Aí vai pro jogo, o Claudinho não entra, a gente fica como? Bravo com quem? Com ele. Achando que ele pirraçou. Mas por quê? Porque a gente não está no dia a dia do clube. Então, Fábio Mota, inclusive, libera o clube para a imprensa entrar, velho. Isso não pode acontecer. O clube não pode se fechar tanto dessa forma, não, pô. A gente que cobre o clube precisa desse momento. É simples. Porque a gente vai saber. Pô, o Carpini escalou o William Oliveira. Mas, pô, velho, o William Oliveira não treina porcaria nenhuma, não joga porcaria nenhuma, por que escalou o cara? Vou ter argumento. Entendeu? E diga-se de passagem, quando ele escalou o William Oliveira domingo, eu fiquei pé da vida, meu irmão. Fala sério, viu? Mas é isso, foi isso que eu cobrei ali o Carpini. Talvez se fosse um torcedor da arquibancada ia chegar lá, você é escroto, você é orgulhoso, prepotente. A gente não pode tratar assim, gente. Eu não posso tratar dessa forma, mesmo sabendo, né, que o Carpini passa essa impressão realmente. Por que eu falo impressão? Porque o discurso dele passa realmente uma prepotência, passa, sabe, uma questão, não, porque aqui tal, né? Mas por que eu digo passa a impressão? Porque eu não estou convivendo com ele no dia a dia, eu realmente não sei se ele é prepotente ou não, mas que demonstra ser, demonstra, né? Então existem formas da gente chegar nas situações, tá? Bom, vamos falar também aqui da expulsão dele, do Carpini. O pessoal do Sport TV comentou sobre isso, queria colocar para você entender. Por que ele foi expulso, meu Deus do céu? A súmula é porque ele chutou... Renato Gaúcho chutou. Não tô defendendo. Chutou. É a explicação que deram. Na primeira rodada, chutou bola. Renato Gaúcho ontem chutou garrafinha. O cara saiu correndo, a bola tava na frente e deu um bico da bola em direção a ninguém, a nada, não atingiu ninguém, No comemorando o gol do Vitória. Isso. Um absurdo a expulsão Eu do acho Carpini. até que ele merecia uma advertência, um cartão amarelo, mas se expulsar o cara... Absurdo, é que eu achei... absurdo. Se não virar moda, todo mundo que fizer gol vai querer chutar bola, vai querer sair chutando. Não, o cartão amarelo, mas a expulsão... Ali porque a bola estava tava na frente, ele saiu correndo para comemorar e as bolas hoje ficam naquele conezinho ali, né? Sim. E aí ele chutou a bola, Mas era uma exagerado, advertência, não era pra exagerado. expulsar, não se Aí a expulsa. gente está preocupado com umas coisinhas que são totalmente irrelevantes para o jogo. Expertise. Meu amigo, você que é servidor público do estado da Bahia, será que você não tem uma graninha te esperando? Será? Aí você fala assim, pô, Marcos, eu tô com margem negativa, não tenho mais dinheiro não. Aí que entra a expertise. O nome já diz, né? Expertise. Eles vão buscar meios, né? E vão entender, além do que você entende, que talvez tenha algum dinheiro disponível para você em algum lugar. Então você que é servidor público vai entrar em contato nesse número aqui, ó. Vai estar aqui na tela. Fala com eles, que eles vão pegar a sua situação, vão averiguar tudo e vão lhe dar o retorno, beleza? Tamo junto. Rapaziada, o Defensa e Justiça, que é o time que o Vitória enfrenta na quinta-feira, Vitória inclusive viaja hoje em voo fretado, tá? Chega lá hoje ainda na Argentina. Nos últimos 4 jogos, não venceram. Vamos lá, Boca Juniors 4, Defensa e Justiça 0. Defensa e Justiça 1, Tigres 2. Cerro Largo 0, Defensa e Justiça 0. Final de semana. Argentino Júnior 4, Defensa e Justiça 1. 9º colocado no campeonato argentino. O Vitória não está bem, né? Mas o Defensa e Justiça também não está bem. Duas equipes que precisam dar respostas aos seus torcedores. Quem vai ganhar, hein, gente? Pelo que vi, é uma equipe que ataca,
mas também deixa muitos espaços no setor defensivo. Tá certo? Vamos falar também da Vilas Embalagens, uma loja completa para você que tem comércio, sua empresa, seu evento, produtos de embalagens, tem coisas de casa também. Passa na Vilas Embalagens, Lauro de Freitas, Vilas do Atlântico. Procura o gerente Joelmo, lá tem preço e desconto para quem é do Resenha do Leão. Amigos, vamos nessa. Folha do Vitória hoje, né? E quando eu falo a Folha do Vitória, tá incluso jogadores, divisão de base, funcionários, o porteiro, a tia da cozinha, diretoria, geral, tá? Folha mais impostos sobre folha. 12 milhões de reais. Essa é a folha do Vitória, tá? Já incluído aí as novas contratações que acabaram de chegar. Então, a partir de agora, é 12 milhões de reais de folha de pagamento. Aí, eu fui buscar outras situações para saber quanto é que o clube está pagando todo mês. Você vai entender meu raciocínio, tá? Além da folha dos funcionários e impostos sobre folhas, que eu já falei, é 12 milhões, tem também outros impostos. Impostos do clube. Quase 5 milhões de reais. Dívidas, passivo, parcelamentos. Só o Daicoval é 1.630.000. Eu tenho um comprovante aqui. 1.630.000. Fora os outros parcelamentos. Então isso também gira em torno, ó, quase 5 pau, meu irmão. Aí, alimentação, manutenção, tudo você imagina, água, luz, gramado, limpeza, tudo, você imaginar. O resto, tudo. Combustível, ônibus, tudo. Dá quase mais 5 milhões também. Então, Vitória hoje está com custo operacional em aproximadamente 25 milhões de reais. No ano passado era 15, né? 25 milhões de reais é o custo operacional do Vitória. Como falei, tinha mais um jogador que o Vitória estava tentando. Não sei se vai conseguir nesses 3 dias. Mas caso não consiga, só em julho para voltar a contratar. Agora, amigos, vai ter que dar uma reduzida nessa folha, né? Vamos fazer um esbocinho aqui, rapidinho. Val Soares já foi. Tiaguinho tem que ir também. Porque não vai ajudar. Bruno Xavier não vai ajudar. O Camutanga já está certo que vai, mas até onde eu tinha apurado já uns 3 dias atrás, não tinha ainda definição para qual clube ele iria. Mas eu não liberaria o Camutanga não, tá? Eu não liberaria não. Tem a questão do Carlos Eduardo. Tem a questão do Bruno Vini ainda. Tem que resolver a situação do Daniel Júnior. Tem o Lucas Braga, que o Vitória pagou 5 milhões. Vai ficar aí? Eu acho que tinha que emprestar. Porque não sei se vai ajudar. Então, só que eu devo ter falado uns 10 jogadores, né? Deve ter mais, viu? Deve ter mais aí para a gente limpar. Mas com calma a gente vai também trabalhar um pouco mais sobre isso durante a semana. Aí eu vi, olha como é que são as coisas. Eu vi uma matéria ontem de noite que o dono do Cruzeiro, o Pedro Lourenço, que tem como diretor de futebol Alexandre Matos, o Cruzeiro gastou quase 80 milhões. Só em Gabigol paga mais de 2 milhões por mês.
E sabe o que o Pedrinho falou? Pedro Lourenço? Erramos nas contratações. É brincadeira? Mas sabe qual é a diferença aí? Vão contratar mais. Vão contratar mais. É dinheiro quase que infinito, gente. É dinheiro quase que infinito. Então eu falei aqui dos custos do Vitória para você entender um pouco. Olha a trolha que o Vitória paga todo mês. E olha o Cruzeiro, que também errou gastando muito, mas tem caixa para consertar. Será que o Vitória tem caixa para consertar os erros cometidos? Sabe por que isso? Porque o Cruzeiro é SAF. Não é dinheiro infinito, mas é quase isso. SAF é dinheiro que não acaba mais. E o Vitória precisa pensar nisso sim. Não dá, gente, para todo ano ficarmos nesta loucura. Sinceramente, eu não aguento mais, velho. Eu não aguento mais. O torcedor já não tá mais humildezinho, não. O torcedor quer título. O torcedor quer time competitivo. O torcedor quer chegar aqui contra o Flamengo e dar pau, dar cacete no Flamengo. É isso que o torcedor do Vitória quer. O torcedor do Vitória não quer mais saber de negócio de humildadezinha, não. O torcedor não aguenta mais, gente. Essa que é a verdade. E isso reflete também na gente, setoristas. Eu digo pra você, gente, eu cheguei domingo do jogo, cara, minha cabeça estava em ponto de explodir. Explodir. Não dá não, gente. Não dá não. Ou vai chegar um caminhão de dinheiro aí, né? Vai se profissionalizar para as coisas começarem a sair do patamar que está para outro patamar. Ou então vai ser todo ano essa agonia, velho. O torcedor não tem mais paciência. Essa que é a verdade. Então, a solução é criar esse caminho da SAF. Isso não pode esperar. Fábio Mota falou que está com problema na questão dos cartórios, mas tem que andar, tem que resolver. Esse ano, me parece que não vai mais. Mas para 2026, a gente tem que ser SAF, gente. Não pode esperar o investidor vir, tem que ir atrás do investidor. Tem que fazer acontecer. Essa questão do modelo tem que rever. Tem que rever a questão do modelo da SAF. Então era isso que eu tinha para falar para vocês hoje no nosso programa. Espero que tenha gostado, viu? Meia hora, meu Deus do céu, de programa. Espero que tenha chegado até aqui, né? Fala também do rei das borrachas, meu amigo. É isso mesmo. Tudo em artefatos de borrachas. Rua Barão de Cotegipe, calçada, meu amigo Narciso, grande rubro-negro. Precisou de alguma coisa nesse sentido? Vai lá, procura o Narciso, vai ter sempre um preço legal para você que é ouvinte aqui do Resenha do Leão. No mais, amigos, um beijo no coração, Deus abençoe e até o próximo programa aqui no Resenha do Leão. Tchau, amigos!